Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta noite, Noite aqui em São Paulo. Quero mandar meu abraço a todo esse povão querido, você da Argentina, você do Chile, você do Paraguai, da Bolívia, você de Portugal, da Espanha, da África, Moçambique. Um abraço a todos vocês de todos os estados do Brasil, as regiões de São José do Rio Preto, São Paulo, Campinas e enfim, Presidente Prudente, aonde chegar esta reflexão, que Deus abençoe grandemente a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar uma reflexão com todos vocês no livro de Provérbios, capítulo de número 27 e o versículo de número 6. Diz assim: fiéis são as feridas feitas pelo que amam, mas os beijos de quem odeia são cruéis. Olhando aqui esta passagem da palavra de Deus, nós vemos como que é importante a palavra do Senhor. Pois a Bíblia, ela relata, no capítulo 27, o 5, o versículo anterior, diz assim: melhor a repreensão aberta do que um amor encoberto. Muitas vezes a repreensão aberta, o versículo de número 6, traz a conexão do versículo anterior. Muitas vezes a repreensão aberta, ela pode causar dor a princípio, ela pode trazer tristeza, pode causar angústia. Mas muitas vezes tem um ditado popular que mais vale uma pura verdade do que uma doce mentira. Muitas vezes as pessoas, elas preferem ouvir uma mentira e viver enganado do que ouvir uma verdade, mesmo que doa. Ela tem a sua preferência de ouvir uma doce mentira. Mas quando o Provérbios aqui de Salomão, no capítulo 27, o versículo de número 6, está dizendo que fiéis são as feridas de quem ama. Porque na realidade quem ama, ele mostra a realidade. Quem ama, ele abre a porta para aquilo que é correto. Quem ama, ele mostra o perigo. Quem ama, ele quer ajudar. Por exemplo, muitas pessoas podem se enganar quando você pensar que as coisas erradas que você faz, alguém passa a mão na sua cabeça e joga pano quente em cima, e você pode até querer pensar que isso é amor, mas você está enganado. Porque o verdadeiro amor é aquele que realmente mostra. O verdadeiro amor é aquele que abre o olho daquele que está errado. Pois uma coisa é certa: se você vive numa igreja, seja onde for, seja o lugar que for, e lá você faz as coisas erradas, e mediante aquilo que você faz errado, passam a mão na sua cabeça e acham que você vai sobressair da circunstância e que tudo vai correr bem e você vai sobressair, você está, como se diz, no auge, no mope, tá? Então quero deixar claro para você que você está enganado, redondamente enganado. Porque uma coisa é certa: as feridas de quem ama são feridas fiéis. Um exemplo, quando alguém deixa de abrir o teu olho, quando alguém deixa de falar para você a verdade, existem duas coisas. Ou este alguém cansou de falar para você, está cansado, esgotou porque você tem a sua opinião própria. Ou este alguém, ele lavou as mãos. Por quê? Porque sabe que você não vai entrar pelo caminho que deveria entrar. Quando olhamos para esta passagem bíblica, você vê que as palavras verdadeiras, seja ela aberta para que todos possam ver, mas elas são palavras que realmente são fiéis. São palavras de poder, que vai te ajudar você a vencer. Quando Jesus, no livro de João, capítulo 8, versículo de número 32, que diz assim, um versículo muito conhecido: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É porque a verdade, ela tem poder de libertar o homem. E a mentira não, o engano não. A mentira simplesmente vai te enganar. E o que o diabo quer é o seguinte: ele quer levar o homem ao engano ou deixar o homem enganado, para que a luz do evangelho não resplandeça na mente deste homem, como Paulo disse aos crentes de Corinto. Agora, o que é interessante dentro desta passagem, que diz assim que os beijos de quem odeia são enganosos. Isso é uma realidade. Um exemplo
Você quer uma pessoa que tinha mais ódio de Jesus que nem Judas Iscariote? Pois os beijos de quem odeia são cruéis. Porque os beijos de quem odeia são beijos traiçoeiros. Jesus foi traído através de um beijo. Pois Judas, que foi o comparsa para levar Jesus a ser vendido, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele disse para o esquadrão, disse assim, olha, aquele que eu beijar é este. Então você veja bem que os beijos de quem odeia são cruéis. Um exemplo, quando você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver uma coisa certa. Quando você olhar, eu vou voltar um pouquinho anterior. Quando você olhar para a palavra de Deus, e você vê, vinde, e tornemos ao Senhor, no capítulo 6 de Oséias, de versículo de número 1, quando a Bíblia diz, vem e tornamos ao Senhor, pois a Bíblia está relacionando o seguinte, porque ele nos despedaçou. Foi o caso de Israel e de Efraim nos dias do profeta Oséias. Mas ele nos sarará, ele vai nos sarar. Pois ele feriu, mas ele vai curar a ferida. Muitas vezes as palavras verdadeiras, elas vêm como uma espada aguda, que penetra no profundo da alma. E muitas vezes as palavras verdadeiras, ela pode causar feridas em nós. Mas você pode ter certeza que ela vai ter condições de curar. Ela vai ter condições de atar esta ferida e esta ferida ser curada. Amados, como é interessante, como é importante, quando olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos a importância, pois muitas vezes as pessoas, elas têm preferência de viver enganada, mesmo sabendo como é a verdade, mas ela quer se fazer que está enganado, e na realidade ela está consciente do que é certo e do que é errado. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que ela diz sobre os beijos de quem odeia, nos dias em que Absalão foi morto por Joabe em Israel, Davi se revoltou. Davi, ele era um bom pai, mas ele era tolerante. Ele jogava os panos quentes em cima dos filhos. Isso está no livro de Samuel, 2 Samuel, para todo mundo ver, porque a Bíblia, ela é um livro justo. Ela não encobre os defeitos, as falhas dos seus personagens. Ela mostra as virtudes, ela mostra as atitudes, ela mostra as coisas erradas, ela mostra os fracassos. A Bíblia é justa. E naqueles dias Davi se revoltou. Ele, como se lhe jogou uma capa no sentimento dele, mas Joabe sabia. E o que ele fez? Joabe, por ser primo dele, ele arrancou Joabe, que era comandante do exército de Israel, e colocou Amasa. A palavra de Deus relata, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 20, e versículo 9, o povo ia indo e Amasa vinha vindo, junto com o povo. E a Bíblia diz que Joabe encontrou com Amasa. Diz a palavra de Deus que Joabe pegou na barba de Amasa e disse, vai bem, meu irmão. E diz a Bíblia que com a mão direita ele pegou na barba de Amasa para beijar. E diz a Bíblia que com a mão direita ele pegou a esquerda e cravou a espada. A Bíblia relata que ele cravou a espada na quinta costela de Amasa. E a Bíblia relata que Amasa caiu e o sangue saindo e o povo passando e Amasa pulando no sangue até morrer. Porque os beijos de quem engana, os beijos de quem é traiçoeiro, é coisa terrível. Pois nós vivemos em um tempo em que as pessoas conseguem se falsificar, as pessoas conseguem se esconder. Por exemplo, é muito mais fácil esconder um ódio do que esconder um amor.
O amor, ele é espontâneo. E um ódio, a pessoa consegue escondê-lo dentro de si. E a pessoa, e muitos não sabem, aquele que é inocentado, ele não sabe. Eu acho interessante o capítulo de número 9, o versículo 12 de Eclesiastes. A Bíblia relata sobre o peixe, sobre o boi, e sobre a ovelha, e sobre o homem, que assim como o peixe vai para o anzol, assim como a ovelha, ela vai para a manjedoura, assim como o boi, ele vai para o matadouro, também o homem, ele é pegado de surpresa como os animais. Ele não tem ciência a que hora ele vai ser pego de surpresa. Interessante, quando olhamos para esta passagem bíblica, pois fiéis são as feridas do que amam. Nunca coloca na sua cabeça se os seus pecados, as suas coisas que você faz errada, o seu pai, a sua mãe, ou seja pastor, ou seja reverendo, ou seja quem for, te apoia, não pensa que isto é amor. Amor é aquele que abre os teus olhos e que te ajuda a sair de uma situação deploradora. Este sim é teu amigo. Este sim, você deve confiar e saber que ele está pronto para te ajudar em qualquer circunstância. Pois a realidade é esta. Quando existe um ditado popular que quem avisa amigo é. E se quem avisa amigo é, então você fica ciente que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Muitas vezes as palavras são duras, porque ama. Às vezes as palavras parece que elas vão machucar, mas porque ama. As palavras, elas vêm como uma flecha mortífera, mas porque ama. Agora os beijos de quem odeia, você não sabe, são beijos cruéis. Não é que nem o beijo de quando, no capítulo 1 e 14 do livro de Ruth, que Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Não é que nem no capítulo 18 e 7 do livro do Êxodo, quando Jetro beijou Moisés, que tratava-se de um ósculo santo, porque era um beijo que não trazia falsidade, não trazia engano. Mas infelizmente, amados, muitas vezes uma dura verdade as pessoas rejeitam. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas rejeitam uma dura verdade. Porque a verdade, ela é dura mesmo. Porque ela vem para nos corrigir. Ela vem para que nós possamos moldar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Por isso que ela vem. Queridos, não se iluda com as palavras doces. Não se iluda. Pois uma repreensão franca, ela pode te ajudar pelo resto da vida. E o amor encoberto pode te levar para o inferno. O amor encoberto, ele pode cobrir as suas falhas, os seus erros. E alguém pode dizer, não, tem que ter amor, pois quem ama está disposto a ajudar aquele que é seu amigo, aquele que está do seu lado, seja filho, seja esposa, esposo, seja quem for. Deus abençoe você, que você tenha uma ótima noite para a glória de Deus e que o Espírito Santo possa trabalhar em seu favor. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.